Goiânia, no Centro-Oeste, na verdade. Eu trabalho com pessoas de Diversa Média. A gente trabalha com eles há 5 anos já. O nome Nihon Koden pode não significar nada assim, especialmente para você agora, mas se você tem professores que são bons na parte histórica, você já ouviu falar então nessa marca, porque eles são criadores de 3 coisas da área médica imprescindível, que é o eletroencefalograma, eles também criaram os oxímetros de pulso, os primeiros do mundo, e eles são um dos melhores tecnologias de oxímetro de pulso que existe, e foi eles que criaram isso aqui, ó, as hipóteses diagnósticas, você poder ter um diagnóstico médico junto com o exame, tá? Então por isso que ele consegue ver até síndrome de Brugada. Essa parte é só introdutória mesmo, pra vocês saberem que é um equipamento de muita qualidade que vocês estão tendo em mãos, tá bom? Vou colocar mais aqui. Falar sobre o uso dele. Então, primeiro eu queria mostrar como é que seria o uso em emergência, né? Então, se quiser gravar um vídeo separado só disso, que seria bom, porque é fácil também para didática, né? Que é como que eu vou usar esse equipamento se eu vou usar ele numa situação de emergência, que o paciente está aqui precisando de exame imediatamente. Primeira coisa, colocar os eletrodos. Tira e tal, faz acesso ao paciente, coloca os eletrodos todos nele. Colocou os eletrodos bem posicionados, você pode ligar o equipamento. Ou alguém já pode ir ligando enquanto isso o equipamento enquanto está colocando os eletrodos. Colocou os eletrodos, ligou o equipamento, é só apertar o botão verde. Tá, pronto. Apertou o botão verde, é automático, ele fica ligado enquanto está lendo. Aqui fica falando aqui, ó, aquisição de onda. E uma vez que ele terminar a aquisição de onda, ele imprime o exame. Os eletrodos é do mesmo jeito que os outros. Sim. Que é aquela posição dos outros. Eu vou falar sobre os eletrodos um pouco mais depois, mas em suma sim, é o mesmo jeito. Eu vou falar agora sobre os eletrodos. Pronto, essa é uma situação de emergência, coloquei os eletrodos, apertei o botão verde e o exame está feito. Beleza? Maravilha. Então essa é a maneira mais simples de usar o equipamento. É ligar e apertar o botão verde. Beleza? Só que aí vou para a segunda parte. Um exame que eu não coloquei ao menos o sexo e ao menos a idade do paciente, o médico consegue ler, porque ele vai ler baseado no know-how dele do livro. Mas essa parte é inválida. A hipótese diagnóstica do equipamento só é válida se eu tiver sexo e idade, tá bom? Então agora vamos fazer o exame de uma maneira mais linear, colocando os dados dele, tá bom? Aí pode ficar à vontade. Do jeito normal. Colocou os dados lá, colocou os cabos no paciente. Eu vou ligar. Quando eu liguei, eu aperto aqui ID. Uhum. Apertei ID, tá vendo aqui? Uhum. Ele vai aparecer aqui, ó, os dados que tem que ser colocados, tá vendo? Nome. Então, identificação. Eu vou colocar um número de identificação, por exemplo, prontuário, que seja. Aí, agora, para ir para baixo, eu coloco aqui, ó, para baixo, ele vai para baixo. Ou quem está acostumado com o teclado, pode colocar esse botão Enter também. Ele entra, ele vai para baixo também, tá vendo? Ele pula as casas no Enter. Isso aqui é um Enter. Mas eu posso usar também esse botão aqui, eu vou para baixo. Vou colocar o nome, entendeu? Então coloco o nome aqui, né? Ana, espaço, tá vendo? Alves. Né? Aí escreve o nome aqui, eu estou de cabeça para baixo, não consigo ver legal. Beleza. Então tá aqui o nome da pessoa. Repito, posso colocar para baixo ou dar o Enter. Sexo. Aí tá vendo? Masculino, feminino. Aí já vai mudar. É um desses botões aqui. É esse aqui, ó. Esses botões servem para várias funções na tela. Também tem aqui a setinha indicando o que é cada um desses. Cada um desses vai mudar. Esses botões vão funcionar coisas diferentes em telas diferentes. Nessa hora aqui é o botão alterar, ó. Alterar para feminino, masculino. Tá vendo aqui? Alterar. E também, tá vendo aqui, ó? Menino e tem mulher e homem. Se eu apertar esse botão aqui, também é feminino. E esse aqui é masculino, tá vendo? Então ele tem umas redundâncias, porque dependendo de onde a pessoa está olhando, ela vai poder achar mais fácil. Ou já está aqui no teclado apertar esses botões, ou então apertar o botão alterar aqui e mudar. Então ele tem várias redundâncias, assim, para você ser limitado, de ser só de uma maneira de fazer. Colocou o sexo, é feminino, dá um Enter mais uma vez, e agora a idade. Então vamos falar que ela tem 87 anos. Beleza, aí eu posso dar tanto OK aqui ou apertar ID de novo, tanto faz. Se eu apertar OK, já vai para a área de exame. Se eu tivesse colocado ID, também ele já vai para a área de exame.
Tem quase todas as funções, tem duas maneiras diferentes de fazer, porque cada pessoa grava de uma maneira mais facilmente. Beleza, essa é a parte de identificação. Identificou, qual é o próximo passo? Apertar o verde. Exato. Então vocês viram as duas coisas. Como fazer o exame de emergência? Ligou, apertou o verde. Como fazer o exame de uma maneira padrão? Identificar primeiro e apertar o verde. Vocês entenderam? Então beleza. Esse é o uso desse equipamento da maneira mais básica. Pronto, vocês já estão treinados, já pode ir embora e fazer o exame, não tem problema. Não é só isso. Aí agora eu vou mostrar algumas outras funções. Eu tenho que mostrar também como colocar papel e algumas outras coisas. Falar sobre interferência. Vai que eu estou com alguma interferência. Chiado aqui, entendeu? Eu mostrei isso no treinamento anterior, inclusive. Aqui, ó, esse botão aqui, tá vendo? Se eu apertar esse botão, ele vai limpar algumas interferências. Ele vem desligado normalmente. Esse botão aqui é para poder limpar as interferências. Ele mostra um sinal sujo e um sinal limpo. Tá vendo? Então, se você quiser limpar algumas interferências. Você não limpou as interferências totalmente porque a rede tem problema, então você tem que tirar da tomada, ou aqui ou aqui. Se for mais fácil, você faz aqui, coloca aqui preso para você colocar de volta em algum lugar. Ou você, e aí ele vai limpar as interferências enquanto você faz o exame. Terminou de fazer o exame, você coloca o cabo de novo. Gente, isso serve para qualquer equipamento, tá? Eu chego nas UTIs às vezes, eles estão com muita interferência no equipamento, nem era a minha marca. E eu falo, não, mas vocês estão tirando a tomada? Não, não tem como, porque a memória desse equipamento, a bateria está fraca, entendeu? Eu falei, é fraca, mas ela dura pelo menos 10 segundos, porque é só isso que eu preciso. Então a gente não tira antes, porque não vou gastar bateria. Coloca tudo no paciente, deixa prontinho para o exame, o paciente está quietinho, eu tiro, aperto o botão, terminou de ler, eu coloco o cabo de volta. Mesmo uma bateria bem fraca, ela dura 10 segundos. Ah, eu estou fazendo isso para defender, eu falo equipamento com bateria fraca. Não, estou falando que as vidas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Você ter um exame feito no paciente, então você encontra a maneira mais eficiente de fazer. Ah, mas o equipamento está sem bateria funcional. Sim, mas você tira rapidão, faz e consegue fazer o exame. Então é só uma dica legal para quando você tem muita interferência, tá vendo? Você passa isso, é importante, porque às vezes o pessoal não vem fazendo e o exame é mais importante do que o problema. Então beleza, sobre isso está ok. Vou falar sobre a colocação do papel aqui. Vou ter que tirar o papel, é um pouco mais complicado. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Porque ele normalmente ele vai acabar, você não vai precisar ficar tirando ele. E segurar assim. Tá, mas na hora de colocar é mais tranquilo. Então, na hora de colocar ele, eu só tenho que observar se o nome Nihon Kohden está para cima. Então, obviamente assim, está de cabeça para baixo. Assim, ó. Não tem como, nem se eu pegar com o olho direito, tá vendo? Assim não tem como colocar. O final, tá vendo? Esse aqui é para indicar, ó, essa barra alaranjada, para dizer que está para acabar. Aí você já vai atrás de outro papel, quando tem a barra alaranjada. Então o exame é assim, vai saindo para cá. Aí eu vou pegar ele e enfiar esse bloco todinho lá para dentro, ó. Vou pegar assim a ponta assim e vou mirar lá dentro. Pronto, e vou empurrando até o final e segura a primeira folha. Pronto, enfiei lá no final, segura a primeira folha, eu coloco aqui, ó. Pronto, é assim que coloca o papel. Para alinhar, eu aperto o botão mais da área roxa mais próximo dele. Aqui, deixa eu tem que estar ligado. Aqui, ó. Tá, esse aqui, ó. Ele vai limpar o papel e deixar certinho para você começar o exame, beleza? Então isso é a colocação do papel. Vamos falar agora a última parte sobre os cabos e depois eu vou falar sobre um detalhe que ele tem, que é uma característica especial desse equipamento. Ele faz exame histórico e eu vou fazer em mim para poder dar exemplo. Tá aqui. Eu vou apresentar os cabos. Esses aqui são os cabos desse equipamento. Ele é um cabo bem resistente. Acabou o problema de cabo quebrado de elétrico para vocês para sempre. Eu tenho um lugar que tem isso aqui há 10 anos, nunca estragou. Independente das pessoas serem meio glutonas assim. Porque às vezes quando eu falei isso em algum serviço, ele fala, aqui você vai ver, mas não, esse cabo é muito resistente mesmo. Ele é duro, ele é grande, ele é muito resistente. Principalmente as partes mais quebradas, como esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é feito de uma qualidade incrível. Ele tem adaptador, porque esse cabo é para ser usado com aqueles eletrodos tipo
pouquinho de enfiar naquelas garras e tal. Então ele vem com o adaptador para poder usar estilo, para usar com o eletrodo médico normal, tá vendo? Tem que ter os adaptadores, já coloquei todos eles, é só deixar. Ele tem essa separação, que é muito boa. Você pode pegar as do meio, que são as brancas, e já separar os do tórax. Tá vendo? Ele tem esses colocadores aqui, você pode puxar na hora do exame e deixar assim na hora de guardar, se quiser fazer assim. Aqui também tem, ó. Você pode na hora de guardar puxar assim para baixo, que ajuda o cabo a ficar mais organizado. Então você usa conforme o seu escrutínio, conforme a sua necessidade, tá bom? Beleza? Esse cabo vem do padrão de cores do Instituto Europeu de Cardiologia, chama IEC, é o nome desse padrão aqui, tá vendo? Então como é que é o IEC? O IEC é aquele que coloca as cores do Brasil do lado do coração e as cores do Flamengo contrário ao coração. Então vão ser o amarelo, e o verde, o vermelho e o preto. Esse aqui não é padrão mundial. Nos Estados Unidos existe um outro padrão. O nome do padrão é AHA, American Heart Association, Associação Americana do Coração. O padrão da Associação Americana do Coração, por que é diferente? Porque eles descobriram isso na mesma época e cada um criou sua classificação. Então o padrão americano, as cores mudam dessa parte aqui. Então como é que são as cores? Elas são quase iguais às cores. No americano, o vermelho e o preto é do lado do coração e é invertido. O preto é em cima e o vermelho é embaixo. E esse aqui é do contrário ao coração e não existe a cor amarela, é branco aqui. Então no padrão americano é preto e branco, verde e vermelho. Por isso que confunde. E aí se vocês têm aparelhos de diferentes marcas, como o aparelho da GE e da Philips que é americano, pode ser que você tenha cabos diferentes. Então você tem que ficar atento. Se no conjunto de todos os eletrodos tem algum cabo branco, não a cor do cabo, se a ponta dele é branca, você está com um cabo do padrão americano. E se tem dois amarelos e dois verdes, ele é 100% brasileiro. Ó. Tá vendo? Dois amarelos, dois verdes, ele é brasileiro. Não é brasileiro, quer dizer que ele é europeu, pois ele tem um padrão Brasil-Flamengo. Tá? Então beleza. Eu vou colocar aqui em mim para poder dar exemplo desse exame. Esse equipamento, ele faz o eletro de até 3 minutos. Ele fica lendo um histórico de 3 minutos do paciente. Então, como funciona isso na prática? Já viu quando às vezes o seu paciente está muito nervoso, ou é uma criança inquieta, ou é um paciente que está com tremedeira por causa do frio, ou tem alguma condição clínica que não permite ele ficar quieto e você tem dificuldade de fazer o eletro? Isso acontece, não acontece? Nesse equipamento ele tem algo que pode facilitar esse exame ser feito. Então eu vou colocar aqui em mim como exemplo, eu estou em pé. Então óbvio que vai dar muita interferência, eu estou em pé, mas eu vou mostrar que mesmo em pé, como que eu vou simular esse caso para vocês verem como é que funciona essa função. Nesse equipamento aqui, eu vou ligar ele só após colocar os eletrodos. Porque aí eu já começo a fazer a leitura imediatamente após ligar o equipamento. Então coloquei aqui. Eu estou usando a colocação padrão tipo UTI, que ele fica mais no tórax. E vou aproveitar e explicar isso para vocês. Isso é para qualquer equipamento, não precisa ser da minha marca, tá? Olha o tamanho da área de captura. É um pedaço de metal muito pequenininho. Então como se fosse uma lupa bem distante, que vê bem de longe. E aí a qualidade de leitura vai ser ruim, quanto mais distante. E o coração está aqui mandando sinal elétrico, o corpo inteiro. O sinal elétrico que chega aqui é alto, está do lado do coração. O que chega aqui é alto. Mas imagine esse sinal elétrico atravessando o braço inteiro. Quando ele chega aqui, ele está bem fraquinho. O sinal elétrico está fraco. Por isso que os eletrodos tipo garra, igual vem em todo elétrico, ele tem uma parte de metal larga. Olha lá, o tamanho da parte de metal dele, olha a comparação do tamanho. Quem vai captar mais? Esse, claro. Por isso que esse aqui é o padrão. O padrão é o sistema de garra mesmo. Porque você pode colocar distante, ele é uma lupa grandona, porque lá de longe o coração, nossa, está perfeito esse coração. Lá de longe, está vendo do braço até lá, da perna até lá. Mas se eu estou usando eletrodo médico e eu coloco no braço,
eu estou usando um negócio bem pequenininho, não estou vendo o coração direito. Então o sinal vai sair ruim, dependendo da marca de elétrico. O meu tem boa captação, ele vai funcionar. Mas assim, eu não recomendo, porque para clínica médica mais avançada, quanto melhor o sinal, melhor. Então não preciso colocar no tórax, mas eu posso colocar aqui no braço, numa região mais próxima, entendeu? Desde que eu posso colocar o amarelo aqui, o verde mais aqui na perna, o preto aqui e o vermelho aqui. E não na pontinha mais distante do coração. Vocês entenderam a lógica? Então, como se alguém não explicou isso para vocês, igual eu estou explicando que outras enfermeiras de São Paulo e de outros lugares me explicaram, estou só repassando essa informação, a gente vai ter uma lógica de uso apenas. Antigamente eu colocava aqui, então agora o eletrodo médico eu vou pregar no mesmo lugar. Você faz no automático, mas não fez de maneira pelo conhecimento técnico adequado, tá bom? Então eu estou falando isso para vocês entenderem, porque eu coloquei no tórax também. Então agora está aqui no meu tórax, eu vou ligar o equipamento. Aí eu não vou identificar, mas vamos dizer que eu identifiquei, tá bom? Eu só coloquei 4. Quantas derivações eles vão me mostrar? 6. É a pegadinha, né? É a pegadinha aqui. Com 4 eletrodos, eu vou ver a AVR, que é só esse sinal, AVL, que é só esse sinal, e a VF, que é só esse sinal. AVR, L e F. Entre esses dois, ele vai me mostrar a chamada D1, que é uma derivação entre a AVR e a AVL, chama D1. A derivação entre a AVR e a AVF é D2, e a derivação entre esse aqui e esse é a D3. Por isso que com 4 eletrodos, só no eletro existe essa matemática, 4 eletrodos me dão 6 derivações. E os outros 6 eletrodos, cada um dá uma. Por isso a loucura de que um cabo de 10 vias me dá 12 derivações. É porque o primeiro cabo de 4 está dando 6, e os outros 6 estão dando 6 também. Então, essa confusão existe mesmo. Então aqui eu tenho só 6 derivações, esse aqui não está mostrando. E aí, ele está falando aqui, ó. Tá vendo esse aqui importante que a menina perguntou? Ó, falha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando. Ele está mostrando exatamente o que está faltando. Vamos corrigir aqui, parece que tinha mais um eletrodo. Eu deixei, tá aqui, o último. Vou colocar só um eletrodo para vocês verem o que acontece. A dica aqui para colocar é que os primeiros 3 eles apontam para o mesmo lugar. Então, ó, esse aqui é no D2, esse V2, V3, esse aqui é aqui. Esse tem a numeração igual aos outros. Eles têm numeração, tem aqui. V1, V2, V3. Tem. Tem. Mas a dica, se você quiser saber, é só você olhar a cor. Os primeiros 3 eles seguem as mesmas cores. O vermelho é pro lado do vermelho. Vou colocar só esse aqui para você ver. Eu coloquei aqui. Ele fala, falha no 2, 3, 4, 5, 6. Ele sabe que 1 está colocado. Se eu fizer a mesma coisa, agora eu vou trocar. Eu vou colocar o 3. Ó, 1, 2, 3. Ó, falha 1, 2, 4, 5, 6. Ele sabe exatamente qual está colocado. Vocês viram que sim? Claro, ainda eu coloquei no rumo, né? Você tem que colocar bem preciso aí que vai ficar melhor. Mas eu estou mostrando que ele sabe qual foi colocado e ele fala que qual não foi colocado. Aí sou eu aqui, eu estou falante. Então o exame está todo ruim aqui, eu estou tremendo e tal, não está dando exame. Aí agora, faz de conta que mesmo o paciente inquieto, ele dá uma descansada assim. Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou lendo 3 minutos de exame. Já está nos 2. Fiquei quieto. Eu aperto congelar. E eu posso até tirar o exame, os eletrodos do paciente. Porque eu apertei congelar, mas eu tenho 3 minutos de histórico desse paciente. E aí eu não preciso preocupar, porque eu vou atrás no histórico e vou fazer um exame retroativo de um momento no passado, um momento onde ele estava quieto. Vai pegar só a parte que ele ficou quieto. Só a parte que ele ficou quieto, olha que legal. Vou deixar assim. Aqui, ó. Eu vou voltando aqui, tá vendo aqui, ó? Anterior. Tá vendo uma barra embaixo? Vocês conseguem ver de perto aqui filmando? Tem uma barra aqui embaixo, com um verdinho aqui, ó. Tem. Cada vez que eu coloco 5, ele vai voltando a barrinha, você tá vendo? Uhum. Isso aqui representa 3 minutos. Se eu tivesse deixado só em 1 minuto apertado congelar, a barrinha vai ser um pouco menor e esses traços verdes vão ser maiores. Aí eu vou procurando aqui, vamos ver se tem uma hora que ele está descansado. Ou é a hora que eu coloquei o V3. Tá vendo aqui? Tudo está atrapalhado. Então nenhum desses vai ser bom para exame.
A parte que eu descansei está lá no final, porque só foi no finalzinho que eu mostrei o descansado, né? Então eu vou lá voltar no final. O paciente nem está com os cabos mais, mas não importa. Quando eu encontrar uma parte que está boa, isso eu tenho que ter capacidade de reconhecer o elétrico, porque senão eu não vou nem ter capacidade de ver que está boa. Essa está boa. Essa está boa. Essa aqui tem um pouco de variante. Então, essa está boa e essa está boa. Pronto, eu posso fazer o exame a partir daqui. O exame de elétrico tem 10 segundos, porque para fazer tudo isso a longo, 5 mais 10, 2 segundos e meio, 5, 7, 10. Eu preciso de 10 segundos. Eu preciso de 5 segundos e 5 segundos bons. Esse está ruim, a partir daqui está bom. Então eu faço o exame a partir daqui. E aí ele vai fazer o exame de um ponto passado, apesar que eu não parei muito bem, então ele ficou chiado mesmo assim. Nossa, o tanto de artefato que eu tenho, só a partir daqui que tá bom. Hã? Bom pra caramba, deixa eu ver. Eu não fiquei parado nem um pouquinho, por isso ele não tá dando mesmo. Mas assim, vocês entenderam o princípio? De que ele consegue fazer um exame dentro do tempo que leu do paciente. Não é preciso usar esse recurso, é só opcional, já está continuando para ele. Mas se vocês verem que é uma vantagem para vocês, vocês podem utilizar isso, tá bom? Tá. Beleza. Dúvida? Pode